Temporal no Rio de Janeiro deixa mortos e destruição. Exército dispara 80 tiros em carro de família e mata uma pessoa na capital fluminense. E ainda vamos falar sobre a fé religiosa, que foi apontada pelos brasileiros como prioridade para melhorar a vida no país. E sobre uma pesquisa que mostrou que quase metade dos brasileiros espiona seus parceiros. O Redação Novo Tempo começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Redação Novo Tempo. Nós estamos aqui mais uma vez nessa semana para falarmos sobre temas relevantes e a gente dá aquela debatida aqui. E hoje, olha, gente, eu prometo, eu não tenho nada contra Wagner Cantore, mas acho que nas últimas 4 semanas, quando eu não tô, o Wagner tá, e quando o Wagner não tá, eu tô. Mas, gente, tá tudo ok com a gente, a gente continua amigo, a gente inclusive jantou junto ontem à noite, tá tudo certo, Não viu? adianta prometer porque nós estamos desconfiados. Ah, vocês estão desconfiados. Hashtag é verdade esse bilhete. Mas, substituindo o Wagner Cantore aqui no nosso grupo nessa semana, está ele, que é o produtor deste programa, o jornalista Cauê Martinelli. Olá, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para esclarecer para o público essa briga entre o Leite e o Wagner. Eu vim aqui para dizer para o público que a briga existe mesmo. Não, tô brincando, não existe. Não existe. Isso é calúnia. É calúnia. Como diria essa Mas madruga. É isso aí, gente. Bom estar com Obrigado. vocês mais uma vez. Obrigado pela presença, Cauê. Olha, vamos começar com os nossos destaques aí. Eu vou trazer uma situação. Só não pode esquecer das redes sociais. Ah, é verdade, não posso esquecer das Não redes pode sociais. esquecer. Obrigado, Luiz. Olha só, você que está em casa, participa com a gente também por meio das nossas redes sociais, viu, desse debate. E também para ver as coisas que o Departamento de Jornalismo produz. No Facebook é facebook.com/ntjornalismo. No Instagram, @ntjornalismo. E também tem o nosso site, novotempo.com/jornalismo. Você já segue o jornalismo nas redes sociais, Você Luiz? acha que não? Claro. É, lógico que sim, todo mundo aqui segue, Claro. inclusive fazem posts por ali, enfim, siga-nos nas redes sociais, ficou bonito? Siga-nos nas redes Ficou sociais, chique. ficou bacana. Ficou bonito. Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre destaques dessa semana. Eu vou trazer um destaque que não é muito feliz não, situação de chuvas no Rio de Janeiro. Eu ouvi alguém dizendo nessa semana, alguém que é do Rio de Janeiro, falou que o Rio de Janeiro está entupido, esse é o problema. A gente sempre está acostumado a ver muita situação de problema de chuva na cidade de São Paulo, mas o Rio de Janeiro está vivendo uma situação muito complicada também. Na terça-feira, a cidade na segunda-feira, a cidade entrou em estágio de atenção por volta das 6h30 da tarde. Aí, às 9 da noite, mais ou menos umas 3 horas depois, passou para o estágio de crise, o mais grave dos 3 níveis de risco. E, inclusive, a gente vai tendo atualizações, nosso programa é gravado na quinta-feira, a última atualização que a gente tinha de mortos já era de 10 mortos, eu comecei falando de 7 aqui, mas obviamente teve atualizações, passou a ser 10 mortos, então assim, em 4 horas choveu no Rio de Janeiro mais do que nos dias 6 e 7 de fevereiro, quando, naquela ocasião em fevereiro, 6 pessoas morreram em consequência do temporal. A Defesa Civil informou que foram feitas mais de 1.700 ocorrências só nessas 4 horas por conta das chuvas. E a todo momento a gente, nas redes sociais ou mesmo pela TV, a gente vê aquelas imagens que são assustadoras, né? De barrancos sendo levados com enxurrada, pessoas presas, chorando. A história, inclusive, você falou aí de uma família que ficou presa, né? Num táxi, 3 pessoas, né? Nós vimos o depoimento do taxista, foi extremamente comovente o depoimento dele falando, né? Que ele não tinha conseguido, ele não tinha ouvido, né? Essa família ali. Então, realmente, é uma situação extremamente grave e, se não me engano, é a maior incidência nos últimos 20 anos. É isso? Olha, aqui eu não tenho esses dados, mas
pode ser, porque realmente a quantidade de mortes até agora por conta das chuvas realmente foi muito grande na cidade do Rio de Janeiro, especificamente. Eu lembro que anos atrás teve aquela situação em Niterói, no Morro do Bumba, né? Quando morreram várias pessoas por conta de um deslizamento de terra. Mas nesse caso aqui é na cidade do Rio de Janeiro. Esse ano tem chamado muita atenção, né? A gente aqui no Brasil, a gente está vendo aí Rio de Janeiro, a gente viu São Paulo, vários estados do Nordeste também em calamidade, inclusive lá na Bahia, regiões de Salvador, que, assim, situações de muita crise, pessoas sem condições, pessoas que perderam tudo em casa. Teve um dia que eu passei ali no Ipiranga, 2, 3 dias depois do que aconteceu lá, era muito triste. As casas, dava para ver, o pessoal na calçada, o pessoal colocou as coisas para tentar salvar, era assim, os galpões, tudo cheio de lama, foi horrível. Isso, em São Paulo, né, no caso. Em São Paulo. E aí, saindo do Brasil, a gente viu também no início do ano o que aconteceu nos Estados Unidos. Muita gente achou espantosa aquela situação. Então, esse ano realmente tem sido bem peculiar nessa questão das questões climáticas e tudo. Lá no Fórum de Davos também, a gente viu a preocupação dos líderes econômicos em relação ao meio ambiente, porque realmente a coisa está feia. Pois é. O que a gente pode entender com isso não estou me referindo àquilo que acontece fora do país, né? Mas dentro do país é que nós estamos sem infraestrutura, né? Sim, não temos estrutura para receber esse impacto natural. O que eu fiquei me questionando é que, assim, nós sabemos dessas ocorrências de chuvas em várias cidades. Não é novo, o Leite comentou período, de São Paulo, entendeu? E no Rio isso volta a acontecer também. O Luiz falou de capitais do Nordeste. Geralmente isso acontece muito em capitais, mas mas também no interior. Recentemente a gente teve um problemão no começo do ano no estado do Rio Grande do Sul como um todo, né? A própria cidade onde nós vivemos, que é Jacareí, interior de São Paulo, quando chove, alaga uma parte da cidade e as pessoas não conseguem se locomover. E pela 4ª vez no Rio, se eu não me engano, uma ciclovia voltou a cair. Tim Maia, né? Tim Maia. É a 4ª vez. A gente até discutiu algumas vezes sobre isso no Redação há alguns anos. Em 2016, essa rodovia foi aquela que deu uma ressacada no mar, né? Veio muito forte e aí derrubou parte da ciclovia. E aí eu estava conversando com um amigo meu que ele tá vivendo em Chicago, nos Estados Unidos, e ele falou, cara, aqui é muito interessante, porque quando tem um princípio de incêndio, por exemplo, eu estava cozinhando e subiu uma fumaça. Automaticamente isso alerta os bombeiros da cidade, eles vão na casa da pessoa em questão de minutos. E aí ele falou, não, desculpa, eu esqueci de apertar o botão que desliga esse alarme, né? E aí vocês vieram, peço perdão, não sei o quê. Será que a gente não conseguiria, eu sei que hoje é muito difícil, mas ter medidas no Brasil, terem medidas que você consiga alinhar essas questões com as autoridades e quando tiver um princípio de chuva, haver um alerta e as pessoas começarem a evacuar a cidade. Mas eu acho difícil, porque as cidades, elas não são planejadas. Não são planejadas, entendeu? exatamente. Você vê, por exemplo, eu falo por Salvador, você tinha aquela quantidade de moradores, de repente a cidade vai crescendo, aí a gente vê as zonas periféricas, isso acontece muito com o Rio de Janeiro, isso tem muito com São Paulo. Aí quando você chega com uma cidade de Brasília, a incidência é menor, porque Brasília é planejado, então tem outro esquema. E além disso, por conta desse conglomerado numa região que não é planejada, aí a gente vê também a falta de saneamento básico, que interfere nos alagamentos. A gente vê a cultura, infelizmente, né, infeliz, de você jogar lixo na rua, que isso também entope os bueiros e tudo mais. Pode ser visto nas imagens, inclusive, do Rio de Janeiro. Você vê muito lixo boiando, exatamente Foi por o que isso o Leite falou, né? A cidade está entupida. Então, não tem aquele lugar específico de escoamento de água. Então, tudo isso, né? Ou pelo menos um planejamento, entendeu? É isso que eu questiono as autoridades. Será que não deveria haver pelo menos um planejamento? Nós anteciparmos minimamente o que vai acontecer? E isso não acontece. Nós só falamos sobre isso depois que acontece. E aí a gente discute a tragédia, mas nada muda, né? Esse que é o grande problema. Pois é. Agora a gente vai mudar de assunto. Vamos falar com a Luíse sobre uma coisa que o brasileiro morre de medo. Tem muitas coisas, mas uma delas é ter o nome negativado. Ficar com o nome sujo na praça. Ir parar no SPC, Serasa e tal, enfim. Só que o negócio é o seguinte, na verdade a gente não vai falar de nome negativado, a gente vai falar do cadastro positivo, ou seja, seria um contrabalanço, a lista verde, a lista onde você tá ali todo lascado, ninguém quer entrar nela. Agora, essa daqui é que você quer entrar, eu quero estar bem aqui e tudo mais. É isso mesmo? É isso mesmo. Esse cadastro positivo, ele surgiu em 2011. Só que qual que era o esquema? Você se inscrevia
para participar desse cadastro. E qual que era o benefício? Você tinha uma linha de crédito melhor, um limite maior no banco, juros, no caso de negociação e financiamento, juros mais baixos. E isso era legal. Você ia lá e se inscrevia. Agora, o Bolsonaro, ele conseguiu aprovar, sem veto nenhum, ele sancionou uma lei em que a pessoa já é automaticamente inserida nessa lista de crédito positivo, que tem realmente esses benefícios que eu citei agora há pouco. Agora, qual que é o problema? Para o Experian, Serasa, eles fizeram, os pesquisadores e economistas da instituição, eles sinalizaram o seguinte, que isso é bom, porque você desenvolve a economia, você facilita algumas coisas, se você tem uns juros mais baixos, se você tem algumas facilidades, você consome mais, e que isso é positivo. Só que instituições do setor de defesa do consumidor, eles falam o seguinte, isso infringe o direito constitucional de você ter o seu sigilo bancário, de você não ter informações vazadas. E a gente sabe que nos bastidores disso aí, infelizmente, existe a comercialização de dados, né? Eu acho que qualquer telespectador aqui já recebeu alguma ligação de algum banco que você não é cliente, oferecendo cartão de crédito, oferecendo alguns benefícios. Como é que eles descobriram o meu nome? Como eles descobriram o telefone da minha casa? Inclusive, tem empresas que ligam, não, o seu CPF é esse, seu endereço é esse. Então, a gente sabe que, infelizmente, existe, né, nessa era da tecnologia, a comercialização de dados. Então, aí é o problema de você ser inscrito nessa lista de forma compulsória e aí você ter esse sigilo quebrado, você ter essas informações vazadas por aí. Eu nem sei se é tão bom ter esse negócio de crédito, porque assim, é óbvio, é bom para você, de repente, que quer abrir um comércio ou algum negócio e você consegue um crédito mais barato. Mas para algumas pessoas isso pode ser um problema de chegar lá na hora do banco, ó, você consegue aqui um crédito mais barato e o cara que era positivo, de repente, começar a negativar. Uma coisa que é interessante é que essa questão do cadastro positivo, como a Luísa disse, ele não é obrigatório e antes a pessoa que se inscrevia, agora o banco ou as instituições podem inscrever. Já o cadastro, vamos dizer assim, a lista suja, lá, a lista que o nome fica sujo, esse é automático. Se você não está pagando, tu já entra e não tem nem escolha, entendeu? Aí agora as duas se equivalem, né? E assim, a expectativa é que essa lista, essa lei, entre em vigor a partir do segundo semestre. De acordo com o governo, a intenção é aumentar a competitividade entre essas instituições financeiras, porque eles acham que isso é positivo para o consumidor. Tudo de acordo com o governo. Isso é um benefício de quem está nessa lista verde, né? Você consegue diminuir essas taxas de juros, aumenta o limite de crédito. Você não tem porque você não tem inadimplência, né? Então, tá tudo bem. Aí... se a gente parar para pensar economicamente, assim, para a maioria das pessoas essa questão econômica às vezes não faz muito sentido, mas para que o pessoal que está acompanhando a gente saiba, muito do crescimento que o Brasil estabeleceu nos últimos anos, até na redução da desigualdade, é porque as pessoas tinham mais acesso ao crédito de uma forma mais barata. Então, eu conseguia emprestar um dinheiro para abrir um negócio, alguma coisa assim, e aí, por causa disso, as pessoas passavam não somente a vender mais, mas também a consumir muito mais, entendeu? E as pessoas passaram a ter mais emprego, porque se você tem mais gente abrindo empresas ou um comércio, ou que seja um negócio, aquece o mercado, exatamente. Só vale ressaltar que para essa engrenagem funcionar, a gente precisa de educação financeira, né? Sim, porque senão as pessoas vão sair emprestando. Só vai ter crédito, mas... O meu avô é assim, ele só empresta e nunca abre o negócio dele, coitado. Muito bem, pra gente não entrar na lista de maus pagadores da produção do programa, eu vou mudar de tema aqui, que é o seguinte, Carol, o tema realmente é ruim, aconteceu essa semana, assim, chamou muita atenção de gente no Brasil inteiro com a situação de um carro que tinha uma família de civis, pessoas comuns, assim, né? Na cidade do Rio de Janeiro, e o carro foi fuzilado com mais de 80 tiros e uma morte aconteceu, inclusive. Como é que foi isso no Rio de Janeiro? Olha, no último domingo, dia 7, com certeza você acompanhou aí pela imprensa ou pela internet, de alguma forma, viu que no último domingo um carro foi alvejado pelo Exército, que estava fazendo uma patrulha comum ali no Rio de Janeiro. É comum essas patrulhas acontecerem, né? Apesar de a presença efetiva do Exército no auxílio da segurança pública ter sido finalizada no início desse ano, ainda assim essas patrulhas acontecem comumente. E essa patrulha aconteceu ali e o que a princípio foi divulgado com a patrulha local é que um carro semelhante a esse, que era um Ford Ka branco,
ele tinha sido... tinha participado de algum crime ali, né? Então, de um roubo, alguma coisa semelhante. É o que disse inicialmente, né? Houve troca de tiros e tal. Aí, depois, descobriu-se que não foi bem assim e que realmente, de fato, esse carro, que era apenas uma família indo para um chá de bebê, né? Foi agredida, né? Então, ou seja, surpreendida, né? O músico Evaldo Rosa dos Santos foi morto, de 46 anos, foi morto. Ele que estava dirigindo o carro, né? Que era o motorista do carro. E Sérgio Gonçalves, que andava próximo ao local, está hospitalizado até agora, né? Até hoje, as informações que nós temos é que ele está em situação grave, né? O porta-voz da presidência, que é o general Otávio Rego Barros, ele disse que o presidente acredita na justiça do Exército e que isso vai ser solucionado com o tempo, mas que isso não ocorra outras vezes. É óbvio, ele né? falou da justiça do Exército, no caso, porque esse tipo de situação, né, uma investigação que aconteceu por conta de um erro, vamos dizer assim, de militares, não é julgado pela justiça comum, e sim pela justiça militar da União. Exatamente. O Comando Militar do Leste, que faz parte, os 10 que foram presos, né? Ele anunciou que, enfim, eles estão em medida preventiva, prisão preventiva, prisão né? preventiva. E até que isso se esclareça. Acho que dos 10, se eu não me engano, acho que eram 10, um saiu, porque diz que não participou, está ainda em análise esse processo, e 9 continuam presos. Aí a gente começa acho que vale a pena a reflexão sobre o critério da proporcionalidade, né? Que é uma coisa que a Constituição fala também. Aí você tem um crime do roubo, aí você tem um exército que a orientação é que eles atuem em determinada circunstância, que alvejam um veículo. E aí, houve proporção no cuidado, no trato, né, entre a situação? Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa refletir em relação à nossa própria segurança também, né? E aí, essa questão da intervenção militar, né, que você citou, que aconteceu ano passado, enfim. Sim. Então, e aí, existe essa proporcionalidade? É uma coisa que a gente precisa se questionar, que a gente precisa questionar as autoridades para que esse tipo de situação não aconteça. Acompanhar esse julgamento, né? Para entender qual é o desfecho desse julgamento. E a gente ouviu falar tanto de bala perdida no Rio de Janeiro, e não somente no Rio de Janeiro, né? Mas isso ficou associado, a violência, infelizmente, é muito associada no Brasil a Rio de Janeiro. E aí, quando nós vemos uma situação onde 80 tiros são disparados contra um carro, é muita coisa, entendeu? É um excesso, né? Um excesso. Eu não estou comparando as tragédias. Eu sei que a morte em si ela é ruim e negativa de qualquer maneira. Mas você ouvir falar de uma bala perdida que aconteceu, o que é ruim, mas você ouvir que o exército atirou contra um carro 80 tiros, disparou 80 tiros, é muita coisa. E aí você entra numa discussão até da atuação do exército ali. É óbvio que não é todo exército que faz isso, a gente não pode generalizar, e aquelas pessoas, inclusive, estão sendo investigadas por isso. Né? Bom, agora vamos para o nosso último destaque, que tem a ver com viagem aérea. Você que está acostumado a viajar de avião, sabe que há algum tempo já você tem que pagar um valor a mais se você quiser despachar a sua bagagem. Só que você pode levar uma bagagem de mão um pouco menor em cima do avião. Só que parece que as companhias aéreas estão incomodadas com o tamanho das malas de mão que o pessoal está levando em cima, é isso, Cauê? Pois é, as companhias aéreas, elas se incomodam com muitas coisas, não é mesmo? Esse tema, ele é bem polêmico, até porque Luiz e eu estávamos discutindo sobre isso na redação, discutindo de maneira sadia, até porque nós temos opinião, acho que muito parecida, mas sim, a ABER, que é a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, ela divulgou isso, que a partir de agora vai ter uma medida para que essas malas, elas possam entrar naquele compartimento de cima do avião. Nós temos até uma imagem, André Leite, gostaria de pedir para você. Pode colocar a imagem aí, produção. Muito obrigado. Está passando agora. O pessoal que está acompanhando a gente está vendo aí. A mala ela tem que ter uma medida agora, né, de 25 centímetros de profundidade, 35 de largura e 55 de altura. Já eram essas medidas? Não havia medidas. Então, e aí o que acontecia? Muitas pessoas elas levavam as malas, elas não cabiam no avião e aí eles tinham que despachar essas malas sem custo nenhum. Agora, se a mala passar dessa medida, e aí só para explicar, né? Você vai até a companhia aérea, elas têm uma caixa lá, você coloca a mala
E aí, se couber, eles falam, então tudo bem, você pode embarcar com essa mala. Aconteceu comigo com uma mala. Eles duvidaram do tamanho da minha mala, colocaram lá, deu certinho. Eu falei, ó, viu? Tá viu? vendo? Eu falei. Eu medi! Eu medi isso aqui antes. Agora eu vou Luiz. querer sentar com um espaço maior. O que vocês vão me dar? Vão me dar pelo menos uma bolacha, um biscoito, Um né? Para os que biscoito. não falam bolacha, biscoito. Algumas companhias aéreas já tinham isso, né? De você colocar lá dentro da caixa e tudo mais. Sim. Só que Inclusive a que fez isso comigo tá mal das pernas agora, não queria dizer nada. Né? Começa você com que A. rogou praga. Agora, uma coisa que a gente discutiu, uma coisa que eu me questionei é o seguinte, a proposta quando mudaram as regras, né, quando a ANAC mudou as regras, era de baratear a passagem, de facilitar De algumas você, coisas. aquela de E desde o despachar começo a a gente mala, né? duvidava que isso realmente ia baratear as benefícios, passagens. De cobrar pelo despacho de uma das malas, não é? Da bagagem. Isso, além de você cobrar o despacho, a ideia era fazer como nos países europeus, por exemplo, que você consegue uma passagem mais barata. Tipo, Expectativa, E aí, realidade. Exatamente. E aí, essa contrapartida veio? Não Como que veio, é? né? Então, a gente teve essa questão do ônus da bagagem. Fora que uma coisa que eu não consigo compreender. Eu vou viajar, nós 4 vamos viajar. A gente cada assento tem o seu espaço no bagageiro de baixo do avião, não ali de cima, né? No bagageiro de baixo. Cada assento tem o seu. Aí eu digo para a companhia aérea, não vou utilizar, certo? Aí eles vão realocar e vão reorganizar. Mas se eu chegar em cima da hora e falar assim, não, eu quero o meu espaço, eles cobram o dobro do preço. Ainda tem esse detalhe. Então, assim, eu acho que muitas vezes, não defendendo o jeitinho brasileiro, deixando aqui bem claro, mas eu acho que muitas vezes a gente passa por determinadas situações porque a gente não recebeu a contrapartida e eu preciso dar um jeito. Então, pô, às vezes R$60 a franquia, se eu comprar antecipadamente. Sim. E aí na hora R$120. Então tem umas Um coisas abuso, assim, né? Tem um abuso o aí. abuso. Agora, claro que tem gente que é sem noção e coloca lá um monte de coisa naquele bagageiro de cima e não tem espaço para as pessoas que E foi um realmente... efeito colateral em relação a... Até dentro disso que você falou, é muito complicado a situação do brasileiro diante dessas coisas que acontecem. Então, por exemplo, você pega o transporte público, que a maioria das pessoas tem que utilizar para ir trabalhar. A pessoa vai pegar um ônibus, o ônibus cada vez ele se eleva lá no preço, o preço fica cada vez mais caro. E aí a pessoa vai protestar, mas se ela protestar, ela não consegue pegar aquele transporte para ir trabalhar. E se ela não for trabalhar, ela perde emprego. Enfim. Então, o brasileiro ele fica à mercê de determinadas situações onde ele não tem muita ação. Então, por isso, gente, a dica é, usem ônibus, assim, não usem aviões, essas coisas. Vai para Salvador, Luiz? Dependendo, 3, 4 dias, 3, 4 você dias. imagina, né, gente? Mas só para esclarecer, essa questão das bagagens, elas têm 2 semanas aí para que isso venha a prevalecer, né? Então, até 2 semanas tem uma tolerância ali. E essa semana que isso passou a valer, né? A partir do dia 10, na última quarta-feira, em alguns aeroportos, ainda não em todos. Por exemplo, aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, só a partir do dia 24 de abril. Os aeroportos que já começam a valer essa lei aí, que já passou a valer, inclusive, é Brasília, Rio Grande do Norte, Curitiba e o Viracopos, em Campinas. Muito bem. A gente faz uma breve pausa aqui no Redação Novo Tempo e depois do intervalo, a fé religiosa é a principal prioridade dos brasileiros para mudar a vida do nosso país. É exatamente sobre isso que a gente conversa depois do intervalo. Fica ligado com a gente, voltamos já.